pessoa muito importante também, que está na Livro Falante já há quase 10 anos, que fizemos um show no MASP, né, Chico? Lembra disso, no lançamento do Cantates? E que é uma coisa que a gente vê pouco, assim, do Chico César, a poesia, né? Fui pesquisar as publicações e tal, a só poesia, né? Então, queria te chamar para bater um papo aqui sobre isso e convidar o Edson, que vai fazer umas perguntas, e aí se alguém quiser conversar com o Chico, se o Chico quiser declamar, cantar, Vamos conversar, né? Vamos conversar, né? Acho que Vai subir, Chico. Eu queria trazer justamente o lado poeta dele, né? Que eu acho que... Onde é que é o que o dia pede hoje. É o que o dia pede, né? E que a gente não pare de falar, né, hoje? Ali, ó. Isso. Você quer uma cadeira? Não precisa, eu posso fazer uma cadeirinha, principalmente. Sabe, porque eu fico, né, eu quero saber das pessoas aqui algumas coisas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui entre escritores e pessoas que gostam de literatura. Eu também gosto, a minha principal ligação com a literatura está no prazer do usufruto, né? O fato de eu ter trabalhado de 8 a 10 anos de idade numa loja de livros, que era também de disco, lá em Capão do Rocha, no sertão da Paraíba. Você estava cantando a música aí do latino-americano, bem na hora de assinar o livro para uma moça, aí nem pude dizer Capão do Rocha, Paraíba e tal. Mas o fato de ter trabalhado nessa loja dos 8 aos 15 anos me deu essa ligação tanto com a música quanto com a literatura. Mas eu sempre achei que eu ia mesmo ser da música, como de fato sou. Os livros em minha vida, que agora já são 4, eles são incidentes, né? Eles são incidentais. São 4 livros. Tem o Cantates, que foi transformado pela Sandra em livro falante. Tem o Rio São Francisco, que é também de poesia, né? Esse Cantates é um poema longo, uns 140 estrofes, cada estrofe tem 11 versos. Quase um Lusíadas, não? Não, tá longe. Mas, de certa forma, ele se inspira, né, nesses livros, na Divina Comédia, nos Lusíadas, no Sonsandra também, né? No Ezra Pound, nos cantos do Ezra Pound, né? Mas ele é só uma reste, assim. E depois do Rio São Francisco, aí tem os meus versos pornográficos e ainda um livro que eu escrevi para crianças, que chama-se O Agente Laranja e a Maçã do Amor. Eu até anotei aqui, O Agente Laranja e a Maçã do Amor. Ô Chico, deixa eu fazer, eu vou fazer umas 2 ou 3 perguntinhas e eu já queria abrir para vocês realmente fazerem as perguntas que vocês acham convenientes, tá bom? Eu estava ouvindo hoje o Cantates e eu percebi uma coisa. Eu não sei se todo mundo sabe o que é rima pobre e rima errada, né? Por rima pobre é aquela que você rima palavras da mesma classe gramatical, substantivo com substantivo, então é muito fácil. A rima rica é aquela que você rima palavras de classes diferentes. E a rima rara são aquelas rimas que são difíceis de serem feitas, né? Por exemplo, você rima cabelo com fica belo, sabe? Uma coisa desse sentido, umas rimas mais difíceis. Eu percebo que você usa muitas rimas ricas e muitas rimas raras. O quanto isso é importante na sua obra, mais do que a mensagem? Bom, na verdade, nós tivemos ainda há pouco um exemplo de como é rica a oralidade brasileira e a oralidade nordestina, né? É como o homem brasileiro e, em particular, o homem do interior e, no meu caso, do Nordeste, né? Do Brasil, é como a gente tem uma relação de bastante intimidade e de zelo com a palavra, mesmo no homem mais simples, né, que tem pouca escolaridade, vamos dizer assim, né, mas tem uma relação com a palavra que muitas vezes
numa sociedade mais industrializada, mais urbana, a palavra vai perdendo, às vezes, importância para o campo das imagens, né? Você tem, passado como São Paulo, muita poluição visual, né? Você tem muita informação visual. Quando você vive no interior, é a palavra e um tempo de reflexão da palavra, né? A minha mãe, ela era semi-analfabeta, mas lia aqueles textos em latim da Igreja Católica, tal, né? Ela rezava um texto em latim com as minhas irmãs e comigo, né? O meu pai também semi-analfabeto. Eu me lembro do meu pai tendo aula no Mobral, no Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era uma tia minha que dava aula com um lampião assim. E eu percebia naqueles homens rudes da roça, de que levavam uma vida dura e tal, chegando em casa e se preparando para ir para a aula à noite e tal, né? Para aprender a escrever o próprio nome, para aprender a escrever ali umas palavras e tal. Então o meu pai sempre gostou de cantar aboios em casa, né? Ele nunca teve gado, nunca teve nenhuma vaca lá em casa, mas meu pai gostava de cantar aboio, passou isso para mim. E sempre que voltava da feira, que nós morávamos na zona rural, ele voltava da feira aos sábados, ele trazia no saco dele, além dos mantimentos com os quais nós iríamos passar a semana, iríamos comer durante a semana, ele trazia um folheto de cordel, ou às vezes só uma página com uma canção que era tipo a canção do lenço, né? Você deve conhecer, que é uma música de despedida, tal, né? Que na verdade não é uma música, você pode até cantar aquilo porque está tudo, mas é um pequeno romance ali, contado às vezes em 8 estrofes, né? Numa folha de A4 assim, né? Uma folha de A4 impressa ali 4, 6, 8 estrofes, uma história breve, né? Aí tem a canção da menina morta, a história da menina que morreu num cacimbão e tal, e sempre que meu pai ia à feira, ele trazia, além da comida, ele trazia a poesia, né? Além do feijão, o sonho. Então, assim, pra gente, é tão importante carne, rapadura, açúcar, sal, quanto palavras. Mas na hora que você está compondo, você se preocupa que as rimas sejam aquelas rimas mais raras, ou isso já é automático de você? Já é orgânico, né? Quando eu estou compondo, aí eu não me preocupo com nada. Assim, não fico... Então você se preocupa, sim, em atrapalhar a gente que não tem uma dicção muito boa, porque o que tem de trava-língua no seu... Meu Deus, eu fiquei ouvindo hoje... Trava-língua, só ele consegue fazer isso, mas ninguém consegue falar essas coisas? Não, mas não tem tanto assim, não. É porque a palavra ela tem várias dimensões, né? Tem a dimensão ali escrita, falada, cantada, né? A prosódia é importante e nós nordestinos gostamos muito de jogar com isso, com essas possibilidades, né? Então, de fato, algumas coisas que eu escrevi que estão nas canções, que as pessoas passam a vida inteira cantando errado, e depois, um belo dia, encontra comigo e pergunta: isso é o que? Aí, nossa, eu canto outra coisa e tal, né? Agora não vou me lembrar de nenhuma dessas passagens, mas tem umas que as pessoas não veem a letra, e às vezes eu vejo as minhas letras na internet, né? E tá tudo errado. Eles chamam isso de virundum, né? Quando você canta errado. Por exemplo, aquela famosa do Rich, né? A música Um Abajur Cor de Carne. É cor de carmim, a letra certa, não de carne, né? Você canta errado, né? É disso que ele tá falando. As dele também tem muito virundum. Mas eu acho mais legal, cor de carne. Cor de carne é mais legal. Cor de carne. Alguém tem alguma pergunta? Ela está dizendo que cantava lá na África. Lá na África, né, mamãe África? Mas foi quando eu era criança, tá? Agora Alguém tem alguma pergunta para fazer para ele? eu quero que realize um sonho meu. Depois cantar uma África. Depois, tá bom? Depois vocês cantam pra mim, realiza esse sonho pra mim. Isso é ótimo. Eu tenho uma pergunta técnica que eu postei com uma amiga. É redondilha maior? O cantates? Em redondilha maior? Você sabe o que é isso? Eu sei que são essas de sete sílabas. Tem
trilha maior e a menor, né? Depende da quantidade de... Ó, tem uma pergunta aqui sobre, que eu separei aqui, que é sobre o seu livro infantil, A Gente Laranja e a Maçã do Amor. É o único livro infantil que você fez? Antes de fazer esse livro, eu fiz 2 discos, em parceria com uma amiga chamada Marília Tedeschi, porque ela fez 2 peças de teatro, Amígdalas, e depois fez Marias do Brasil, e me chamou para fazer a trilha, né? E aí, assim, nós geramos 2 discos para crianças antes desse livro. Esse livro eu acabei escrevendo nesse período que estava ali na Paraíba também. Mas como livro para criança primeiro foi esse. Primeiro e único. Ah, tem mais? Não sei, a gente nunca sabe o que veio, né? E o que Talvez que você... agora venha as crianças, né? Você, aos poucos, você tem diversificado a sua arte, né? Digamos, agora um livro infantil, né? E aí também tem agora um livro falante, né? Um audiolivro. O que mais vem por aí? O que você gostaria de fazer que ainda não realizou, mas vai realizar ainda? Não sei, porque na verdade já fiz muito assim, recital de poesia na rua com os meus amigos lá na Paraíba no começo dos anos 80, né? O movimento dos escritores independentes. Nós íamos para o Ponto de 100 Réis, que é como se fosse, vamos dizer, a Praça da Sé aqui, né? Recitar não só os nossos poemas, mas também de poetas consagrados, de poetas menos conhecidos, ou seja, nós íamos de Castro Alves a Nicolas Ber, Braulio Tavares, aí as nossas próprias coisas e tal. E era uma atitude um pouco de guerrilha, porque às vezes nós invadíamos a mesbla, as lojas americanas, para dizer poesia, e normalmente dizendo coisas tipo a classe média com fome, a classe média consome e tal, e éramos sempre expulsos dessas lojas, porque eles não queriam ninguém lá dizendo poesia. E às vezes invadíamos a Livro 7, onde estavam acontecendo os lançamentos dos livros, do que nós achávamos na época que eram os poetas de gabinete e tal, né? O pessoal que era bancado ali pelo governo para fazer seus livros. Aí nós invadíamos, comíamos as flores, o bolo, dizíamos os nossos próprios e ia embora. Mas então assim, muita coisa a gente já fez, agora viver, né? Eu tenho muita vontade de musicar o Cantates. Já musiquei 40 e poucas estrofes, mas parei. Eu quero muito poder fazer do Cantates um espetáculo, uma cantata mesmo, com coro e orquestra. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Isso me deixa um pouco, acho que é enciumada talvez. Mas porque eu sempre me faço essa pergunta, quando é que a poesia pode ser só poesia, e até que quando ela é falada ela tem uma musicalidade, né? Meu pai declamou aqui, todo mundo viu a musicalidade e tal, eu cresci ouvindo isso, gostando da música, da poesia falada. E quando é que a poesia não pode mais ser só poesia e tem que colar na música, né? Então, o que é que te incomoda aí? Eu acho que a poesia, originalmente, ela está mais perto da música do que da prosa. Na origem, a poesia, ela está mais perto da música, da canção, do que da prosa. Ela tem ritmo, ela tem, então é fácil, quer dizer, ela está mais perto de você fazer essa ponte. Eu admiro os poetas que são só poetas, né? Mas eles admiram você porque você faz uma coisa que eles não fazem. mas eu nem poeta de verdade me considero. Eu sou um letrista de música. Esses livros incidentais, né? De certo, para mim eles são, vamos dizer ali, um fio desencapado na minha vida que eu prefiro, que em algum momento eu quero... Você quer encapar? De novo, eles fugiram do meu controle e ficaram sem música, mas um dia isso vai ter música. Pode ganhar o Nobel, então, né? Ele quer fazer uma pergunta. Não, não vou perguntar, vou fazer um conceito só. Vou dar um conceito. Você é poeta. Agora, o que acontece com você é o seguinte: você não é
um poeta cordelista. Você não é o cordelista, mas você é poeta e do bom, cara. Do bom. Eu conheço sua obra há bastante tempo já. E agora o cordelista você não é, você não optou por isso, não partiu do mundo das rimas, mas falar que você não é poeta é crime. Não sacrilégio, né? Ô Chico, eu queria fazer uma pergunta para você mais ampla aqui, que é o seguinte, muitos editores, muitas pessoas no mercado editorial dizem o seguinte, abre aspas, poesia não vende, fecha aspas. Poesia não vende? Eu não sei o que vende, na verdade, porque nas gravadoras, ou ex-gravadoras, eles também dizem, música elaborada de determinado jeito não vende, né? Mas eles estão sempre errando, eles dizem, música com mais de 3 minutos não vende. Eduardo e Mônica vendeu pra caramba. Tem quantos minutos Eduardo e Mônica, sei lá? Faroeste Caboclo também. Faroeste Caboclo. Então assim, tem sempre alguém que normalmente o pessoal do departamento de marketing quer definir o que é a criação e qual criação vende ou não vende. Quando na verdade a gente sabe que tem público para tudo. Para tudo. E numa cidade como São Paulo, então é que se vende de tudo, né? Você pode encontrar e tudo pode ser mercadoria nessa cidade ou nas grandes cidades, né? Eu acho que poesia vende. Agora você precisa encontrar o público, e acho que tem várias formas de se fazer negócios. Uma delas é a troca. A gente pode trocar poesia, música, teatro, dança, né? Você pode... A gente tem uma visão limitada das coisas. Eu conheci a Livro Falante no ano passado, né? Foi na feira da USP, né? E o estande deles ficava do lado do meu. Eu falei, nossa senhora, como é que sobrevive audiolivro? Porque é só para cego. É só para pessoas com deficiência visual. E eu fui vendo que as pessoas foram chegando, foram comprando. E o que você tem aí? Pega essa, e saia com 20, 30. E eram pessoas que não tinham um tipo de deficiência. Então eu tinha, digamos assim, uma visão limitada sobre a coisa. E a gente tem essa visão limitada. Hoje, por exemplo, eu conheço pouco, eu tenho uma visão pequena de pessoas que gostam de poesia. Só que aí eu fico do lado deles lá nas feiras dos livros, as pessoas vêm, eu quero esse, é só poesia, é só cordel e tal. Então a gente tem essa coisa limitada mesmo. E realmente a poesia hoje, a gente tem que ir atrás, né, dessas pessoas que alcançar esse público que gosta. Tem um público que gosta e um público que faz a poesia. Tem que fazer o pessoal se encontrar. Como é a sua relação com o público? Você quando você faz algum show, as pessoas vão até ele e tal, depois esperam para falar com você, esse tipo de coisa. Você tem conta em Twitter, essas coisas. Você tem uma relação mais próxima do público, assim ou não? Bom, eu não tenho nem Twitter, nem WhatsApp. Mas eu faço os shows, né, como você falou. Costumo levar os discos e os livros para vender nesses shows. E independente se as pessoas compraram ou não os livros ou os discos, depois dos shows eu recebo sempre todo mundo que quiser ser recebido, para um papinho, uma foto, uma coisa assim, tal, né? Mas eu tenho Facebook e tenho Instagram. Não, Instagram é legal, né? Tirar foto lá, já vai direto. Rapidinho, É legal. E é acessível. E é acessível, né? É muito importante, só uma coisa importante. Hoje eu falei pro meu filho, porque o meu filho canta Caetano na escola, eu falei, olha, não é porque o Chico César é acessível que ele não é super importante. Eu falei, então, cola no Chico César, presta atenção, porque os seus filhos vão cantar as músicas dele na escola, né? Exatamente. Então, ele só é acessível, isso que é bacana. Bom, você quer fazer uma pergunta para ele? E também fazer um convite para você ver como poesia vende. Eu vivo há 15 anos de cordel, então vende. Eu já vendi 200 mil, não é? Olha isso, 200 mil? Livros. Livros, ai susto! Cordel. Mas você vendeu
1000 livros de cada um, né? 1000 exemplares de cada um, são 200 mil, sim. Pois é. Complementando o Valdeci, eu tenho 61 anos e nunca trabalhei com outra coisa, só com a palavra. Olha como a gente tem que ir atrás das coisas, né? Certo? A sua visão está limitada. Aí, eu admiti isso, hein? Eu admiti isso. Aí, mas a pergunta que eu quero fazer a Chico é: qual foi a influência do cordel na sua vida? Porque a Paraíba, a gente sabe, Aderaldo deixou bem claro isso, que o cordel nasce lá com Leandro Gomes. Então eu queria saber qual a influência dessa poesia na sua vida, como foi o contato com o cordel quando você era criança, porque a gente também é nordestino, presume que tenha sido do mesmo jeito que eu, Costa Sena. Quem é do lado do Nordeste? E você, sendo um, por favor, como foi esse contato? Então, eu acho que eu contei um pouquinho aqui no começo, essa coisa de que meu pai trazia dentro do saco da feira sempre um cordel ou um romance assim, curtinho, né? Um romance não, uma canção, né? E apesar de eu ser o filho mais novo, a família pedia para que eu lesse a canção ou o cordel para todos em casa, à luz de lamparina, né? Então ali, acabei lendo ali o romance do Pavão Misterioso, né? A história lá dos príncipes, aqueles casamentos proibidos do príncipe que era de um lado para falar a princesa que era do outro e tal. Então começou muito cedo, né? E depois, ao trabalhar nessa loja, chamava-se Lunique, ainda chama, existe ainda essa loja. Então, ali apareceu um livro chamado Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, né? Que foi um livro para mim muito libertador, porque ele apresentava um homem negro da Paraíba, poeta, cantador, e que era mais louco do que Mallarmé, do que, né? Então falava, eu não preciso estar ligado a referência das vanguardas europeias, do surrealismo. Não, eu tenho aqui um exemplo vivo. Para ser doido, pode ser doido aqui mesmo. Não precisa ser do lado, né? Não precisa ser Baudelaire, não precisa ser, né? Tudo bem, é legal a gente saber que existe, que lê aquilo, mas você saber que tem um Zé Limeira, é libertador, né? Um cara que andava a pé, fazia uma cantoria hoje em Campina Grande, ia a pé para depois cantar em Patos daqui a 2 dias, longe, né? Perto não. Então ele andava sempre com lenço vermelho e tal, anéis, chapéu. Então esse é uma figura, acho, icônica para nós, que começamos a entender o mundo dos anos 70 para cá, né? Eu sou de 64, então acho que a partir ali de 76, né, com 12 e tal, você começa a entender o mundo e querer se posicionar dentro dele. O cordel, ele tem esse papel, e a música do Quinteto Violado, da banda de pau e corda, de Alceu Valença, de Zé Ramalho da Paraíba, que era a música que eu ouvia na minha adolescência, toda essa música bebeu na fonte do cordel, né? Eu falei no começo sobre isso aqui, e é exatamente isso. A gente vê a obra do próprio Luiz, você vai pegar, é muito centralizado em cima do cordel, né? Pegou do Patativa, pegou do Siquem, do Alberto Teixeira, tudo mais, é exatamente isso. Mas também enriqueceu sua obra também, né? Fortaleceu, porque você teve esse contato quando criança, você pega um cordelista que começou a ser cordelista depois dos 40 anos, você sente que ele não é bom cordelista porque ele não bebeu da fonte, das raízes nordestinas, não conheceu Zé Limeira, não ouviu falar de Patativa. Zé Limeira para nós é o nosso Don Quixote na literatura cordel, né? Uma coisa assim maravilhosa. Agora quando você falou que não era poeta, parece que eu caía para trás. Que eu acho assim, eu acho que você pode talvez ser poeta sem escrever poesia, porque talvez ver a vida de um jeito poético talvez nos torne a todos poetas. A professora do ensino básico que vê com poesia os seus alunos, ela é poeta. Então eu, artista de música, que vejo o mundo através de um olhar poético, talvez seja poeta também. Legal. Sandra, a gente já finalizar, você quer fazer uma pergunta, né?